Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Senhor, estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Boa noite, amados. Que a presença do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar abençoando tua vida. Como é bom, como é precioso, toda terça-feira, da qual nós temos o privilégio de estar com você. Para nós é motivo de gratidão a Deus por Ele nos proporcionar esse meio de comunicação do qual nós podemos estar interagindo com você. Você aí na sua casa ou no trânsito, em qualquer lugar que você esteja, e nós aqui, na nossa casa da cidade de Papanduva, podendo falar para você um pouco mais do amor do nosso Deus. Esse amor que faz com que a gente possa curar as nossas emoções. Porque nós cremos no Deus que cura todas as nossas emoções. Por isso que eu quero começar nesse tempo orando, falando com esse Deus tão especial. Senhor nosso Deus e amado Pai, como é precioso, Senhor, como é bom entender que temos um Deus que nos protege. Temos um Deus que nos cura, cura todas as nossas emoções, as nossas sensações. O Deus que está pronto para nos abençoar em todo o tempo. Reconhecemos que Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és o único do qual nós prestamos reverência, porque Tu está conosco em todo o tempo. És o Deus vivo, o Deus ressurreto, aquele Deus que se faz presente na nossa vida e na nossa caminhada. Por isso, Pai, usa-nos essa noite para que possamos compartilhar o Teu amor com cada ouvinte. Eu oro desde já pelas pessoas que estão assistindo, as pessoas que assistirão posteriormente, que sejam abençoadas também pela Tua palavra. Amém. Pois nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembrando do tradicional abraço da live, né, para minhas netinhas, para Sarinha, lá em Videira, e para Laurinha, lá em Curitiba. Eu abraçando minhas netas, eu abraço você também. Se sinta abraçado, se sinta acolhido nesse momento. Você não está só. Deus se faz presente na tua vida em todo tempo, em qualquer circunstância. Creia nisso e viva o sobrenatural de Cristo na tua caminhada.
Boa noite a todos, né? Que bom podermos estar aqui novamente para meditar um pouquinho na palavra de Deus. Boa noite para Anitta, lá em Xixerê, para Beth, lá em Curitiba. Boa noite para Jori, para o Paulo, para Lala também em Curitiba. Boa noite para Sueli e seu Sadi, ali em Iracema. Boa noite para Lena e o Oséias, que estão assistindo. Boa noite para Sandra de Moraes. Eu não sei de onde é a Sandra. Seja bem-vinda à nossa live, né? Eu vou colocando aqui conforme as pessoas vão entrando, porque depois a gente, durante a semana, ora por todos vocês. E o texto que nós vamos estar meditando hoje se encontra no livro de Gênesis, né? Gênesis, no capítulo 37. E hoje eu vou ler um pouquinho diferente. Hoje o nosso tema é a fé no Deus que cura as emoções. Esse é um tema, assim, bastante propício para esse tempo, né? E um tema bem importante, a fé no Deus que cura as emoções. Porque entendemos e atendemos muitas famílias que sofrem porque não conseguem perdoar, não conseguem viver em família, né? Muitas famílias sendo destruídas por causa de mágoas e falta de perdão. E hoje eu não vou ler na minha Bíblia, eu vou ler na versão que eu uso com as crianças. Como eu trabalho com o Ministério Infantil, eu vou ler um pouquinho diferente, que é mais fácil para se entender essa história, que é a história de José. José era um jovem e cuidava das ovelhas da sua família. Ele era um filho muito amado pelo seu pai, mas os seus outros irmãos não gostavam disso. José teve sonhos ousados, onde Deus mostrava alguns mistérios para ele, indicando que ele seria maior e mais importante que os outros. Mesmo sem entender muito bem esses sonhos, ele os contou para seus irmãos. Por causa disso, ele foi maltratado e invejado. José chegou a ser odiado por seus irmãos. Um dia, os irmãos de José estavam cuidando do rebanho em um local distante. Seu pai, Jacó, mandou José ir lá saber notícias deles. O rapaz, muito obediente, foi depressa. Quando seus irmãos ouviram, de longe avistaram José, começaram a ter ideias muito ruins. Eles fizeram planos para acabar com a vida de José. E até pensaram numa mentira para contar ao pai. Vamos dizer que foi um animal selvagem que o comeu. Um dos irmãos viu que estava vindo uma caravana de comerciantes e teve a ideia de vender José como escravos. E assim eles fizeram. José foi vendido e levado para longe da sua casa e da sua família. A Bíblia diz que em terra estranha José passou por dificuldades. Sim, mas que em todo o tempo o Senhor esteve com ele e usou a sua vida para um grande propósito. Não vemos José abandonando o Senhor por causa do seu sofrimento. Pelo contrário, ele sempre andou com Deus e Deus o abençoou grandemente, curando o seu coração ferido e fazendo dele um meio de abençoar muitas pessoas. Vejam, o Senhor o abençoou grandemente, curando o seu coração ferido e fazendo dele um meio de abençoar muitas pessoas. Como é esse nosso Deus, né? Um Deus que cura os nossos corações. Boa noite, Shirley, lá em Monte Castelo. Um Deus que cura as nossas emoções, as nossas dores. Um Deus que, apesar de tudo aquilo que as pessoas fazem de mal para a gente ainda consegue perdoar. Mas hoje vivemos num tempo onde as pessoas estão sempre decepcionando outras pessoas. E por que isso acontece? Porque a palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Hoje o dinheiro muitas vezes, e a maioria das vezes, faz com que famílias inteiras sejam destruídas umas pelas outras. Vejam a família de José. Jacó era um pai muito amoroso e ele amava muito José. José era o penúltimo filho, porque depois de José ainda tem Benjamim. Se você for lá no capítulo 37 de Gênesis, você vai ler toda a história de José.
E era um filho muito obediente, muito querido, e o pai dele se alegrava com ele. E por isso os irmãos tinham inveja, tinham ciúme de José. Os irmãos talvez não gostassem de trabalhar tanto, estavam sempre maquinando, tentando esconder algumas coisas, né? Mas José era uma pessoa correta, e isso fazia com que os outros irmãos o odiassem. José foi uma pessoa muito especial, não somente na sua família, como para Deus, né? José, ele teve que aprender a lidar com suas emoções. Imagine, era o filho mais amado pelo seu pai. Jacó o amava tanto que fez uma túnica totalmente diferente para ele. Fez uma túnica colorida, a melhor túnica deu para José. Começou a criar situações constrangedoras dentro da sua própria casa. Os irmãos começaram a ter inveja dele. Amados, muitas vezes as nossas decepções, elas começam dentro da nossa casa. Foi isso que aconteceu na vida de José. José teve decepções com seus próprios irmãos. Além de não acreditarem nos seus sonhos, eles tomaram, né, e se voltaram contra ele. José sonhou que ele estava num local e as espigas se dobraram perante ele e disse que os irmãos dele eram essas espigas. Ele sonhava, ele tinha emoção, ele vivia isso de precioso que Deus colocava no seu coração. Mas seus irmãos não estavam entendendo. E essa decepção na vida dele poderia ser um empecilho. E ele poderia perder aquela emoção, aqueles sentimentos de galgar, de buscar alguma coisa melhor. Ele poderia ter se frustrado, ele poderia ter ficado tímido. Então essa decepção, muitas vezes, ela nos causa o desânimo. Mas o que também causa desânimo na nossa vida é o medo. Por quê? José foi mandado pelo pai para levar alimentos para os seus irmãos. E os seus irmãos aproveitam toda aquela situação e lançam José numa cisterna. Primeiro eles queriam matar. Vamos matar esse sonhador. Vamos matar. Quantas vezes as pessoas estão tentando matar os nossos sonhos? Ferindo as nossas emoções, os nossos sentimentos, achando que o nosso sentimento não é real, é uma utopia, é algo passageiro. Mas quando Deus planeja na nossa vida, nós somos mais que vencedores. E ainda bem que o irmão dele falou, não, vamos colocar esse nessa cisterna, nesse poço. E quando passou uns viajantes, eles pegaram e venderam ele. Imagine aquele menino tão querido pelo pai, aquele menino amado, depois sendo vendido como escravo. Imagine a oscilação do temperamento dele. Um tempo de alegria, de vitória e outro tempo de calamidade. Quantas vezes a gente enfrenta isso? José, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, né, pela sua família. Quantos, talvez nessa noite, também não tem esse sentimento de pensar que alguém na sua família o rejeitou? Famílias em que irmãos não conversam com irmãos, isso é muito triste, é algo assim estarrecedor, saber que brigam por tão poucas coisas, porque eles eram uma família, tudo era de todos, mas pela inveja, pela falta de amor, pela falta de compaixão, pela falta de humildade, José, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Talvez alguém esteja vivendo essa rejeição nessa noite também, né? Em algum momento da vida a gente pode não se sentir amado por alguém, né? Porque muitas vezes você ajuda pessoas, você faz muito pela sua família, você faz muito no seu trabalho, você faz muito na sua igreja, e muitas vezes você se sente uma pessoa rejeitada, uma pessoa deixada de lado. E era assim que José se sentia com seus irmãos, porque quando ele chegava todo feliz para contar os seus sonhos, para contar aquilo que ele gostaria de ser na vida, os irmãos jogavam um balde de água fria, os irmãos riam dele, né? Quantas vezes nós somos tratados assim? Ou talvez ao contrário, quantas vezes alguém vem contar algo para você, alguém vem todo feliz falar contigo, falar dos seus sonhos, dos seus projetos, e você também tem jogado um balde de água fria na vida dessas pessoas, né? Mas
nós podemos ter certeza que nós temos o melhor amigo. E com esse amigo nós nunca nos decepcionamos, que é Jesus. O amor de Jesus é tão grande que ele ofereceu a vida dele por nós, né? E José, ele sabia disso, ele sabia de Deus, ele sabia que Deus estava com ele em todo o tempo. Mesmo no tempo em que ele foi vendido como escravo. E pensa quanto o pai dele sofreu quando aqueles irmãos voltaram para casa e contaram a mentira que um animal comeu José, que José estava morto. Aquele pai que amava tanto aquele filho, então eles não causaram sofrimento só para José, eles causaram sofrimento para o pai também. Né? É uma história triste a história de José, mas o nosso Deus é um Deus que honra e que cura os corações. Né? José, ele precisou lutar contra duas situações, né? Contra as decepções e contra o medo. Várias situações levaram ele a temer, mas ele sabia quem estava no controle. Esses dois sentimentos, eles podem bloquear a nossa mente, nos impedindo de sonhar. O medo, as decepções. Quando você passa por uma decepção, a tendência é ficar olhando para o que aconteceu e você perde o foco. Você para de sonhar, para de almejar, para de lutar. Quando o medo ele cerca as pessoas, elas não conseguem mais pensar e a sua tendência é fugir, é ser atormentada. Mas o sonhador, ele não para, ele não desiste. Aquela pessoa que tem um projeto, ela prossegue, sabendo que tudo está nas mãos de Deus. José sabia. José foi vendido como escravo, foi escravo de Potifar. E lá na casa de Potifar ele também foi tentado pela esposa de Potifar e ele jamais cedeu. Ele disse que ele jamais poderia pecar contra o seu Deus. E assim mesmo, ele sendo um cara honesto, ele foi lançado na prisão, juntamente com outros homens que estavam presos. Imagine aquela pessoa que estava cuidando a casa do seu senhor, de escravo passou a ser uma pessoa que estava cuidando e depois novamente se torna um prisioneiro. Como trabalhar com essas emoções? Como trabalhar dessa forma? Mas tudo tinha um propósito na vida dele. Quando ele é chamado para interpretar o sonho de Faraó. Por que chamaram ele? Porque ele era um sonhador. Tudo desde o início Deus preparando. E ele interpreta, ele se torna governador. E num momento de crise, num momento de tantas dificuldades, ele observa que seus irmãos vêm até ele pedir alimento. Seus irmãos não o reconheceram mais. Eles acharam que ele teria morrido, mas ele estava ali como um grande homem. Imagine a emoção dele em ver seus irmãos. E ele falou, eu posso dar o alimento, mas eu quero que vocês tragam o pai de vocês aqui junto. Jacó já estava velho. A mãe de José já estava morta. Imagine o reencontro com o pai. A alegria, a emoção daquele homem, daquele jovem que foi tanto amado pelo pai. Depois foi tão desprezado pelos irmãos. Passou a ser um serviçal na casa de um grande homem e depois foi para a prisão. Olha a oscilação. Quantas vezes nós vivemos assim? Um momento bom, outro momento de dificuldade. Não conseguimos manter o foco. Somente Jesus na nossa vida que nos torna forte. Somente Ele cuidando das nossas vidas que a gente se torna mais que vencedor. Aquele buraco poderia ter soterrado todos os seus sonhos. Aquela prisão poderia ter matado toda a sua alegria. Mas ao contrário, por quê? Porque ele estava injusto. Mas ao contrário de tudo isso, ele conseguiu ser mais que vencedor. Porque o projeto está nas mãos de Deus. E o interessante nessa história de José, como nós falamos, é um Deus que cura as emoções, né? José, depois de tudo que ele passou, ele se tornou governador daquele lugar.
José foi o governador. E houve uma fome muito grande, né, naquele local, né? E a família de José, onde eles moravam, houve seca, eles não tinham o que comer, né? Boa noite também para Sônia e Gustavo lá em Campos Novos. Boa noite para Terezinha ali em Videira. Boa noite para Jacira. Sejam todos bem-vindos. E depois do sofrimento, ele se torna governador. E aí que entra o processo da cura do Senhor. Isso que nós queremos falar para vocês. Que houve todo esse processo de altos e baixos, de sofrimentos e de alegria. Mas no momento em que ele se tornou governador, o Senhor mandou uma grande fome, espalhou uma grande seca naquele local. E a família de José era uma pessoa muito inteligente, eles estocaram muita comida. E a família de José precisava ir até esse lugar para comprar os mantimentos, para sobreviverem, porque eles não tinham mais nada, né? E eles não reconheceram o irmão quando eles viram. Eles não reconheceram José, mas José os reconheceu. Boa noite por seu Aires lá no Taquaral, né? E para Castura, sejam bem-vindos. E quando eles não reconheceram, mesmo assim, José deu comida para eles, ele deu o alimento, ele mostrou amor e ele disse para trazerem o pai também. Naquele momento, Deus já tinha trabalhado o coração de José e ele já estava praticando o perdão. Ele poderia ter deixado os irmãos deles morrerem de fome, ele poderia ter colocado os irmãos dele numa prisão, ele poderia ter feito muitas coisas, mas ele preferiu perdoar. E lá no Salmo 147, o capítulo 3, diz assim: sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. É assim que Deus age. Ele sara os nossos corações. Boa noite para o Jairo, boa noite para a Fofa lá em Xixerê, o Jairo aqui em Papanduva. O Senhor, ele cura as feridas, um coração quebrantado. A música que nós colocamos, ela falava assim no começo: um coração quebrantado e humilde, o Senhor não rejeita. O Senhor não rejeita. Ali o Senhor faz nascer graça, faz nascer misericórdia. Se você nessa noite está sofrendo com isso, né? Está sofrendo porque tem problema com alguém, porque está triste com alguém, porque tem mágoas de alguém, porque alguma coisa o decepcionou, uma pessoa o decepcionou. Lembre-se, pessoas são falhas, pessoas são limitadas, mas o Senhor, ele jamais falha. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Um coração quebrantado, o Senhor sara, o Senhor cura. É Ele que faz isso, não é pela nossa própria vontade, porque nós, seres humanos, nós não temos esse poder de poder perdoar e liberar perdão. Mas quando nós nos quebrantamos o nosso coração na presença de Deus, quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós pedimos para o Senhor que seja Ele que vá na nossa frente, que vá junto a nós, que quebre essas algemas que nos prendem ao passado, né? Muitas pessoas, elas não passam pelo deserto, elas ficam no deserto, elas ficam sofrendo, elas ficam lembrando de coisas ruins, né? A pessoa às vezes fez muitas coisas boas, mas fez uma coisa ruim para outra, a pessoa fica marcando aquela coisa ruim e fica e não fecha aquele ciclo. A nossa vida é feita de ciclos e os ciclos, eles precisam ser fechados. José fechou aquele ciclo onde os irmãos dele o tinham vendido como escravo, onde os irmãos dele o maltratavam. Ele esqueceu tudo aquilo no passado e preferiu viver uma vida nova juntamente com a sua família. E Deus o honrou por isso. E é assim que o Senhor age nas nossas vidas. Se você nessa noite está sentindo isso no teu coração, se tem mágoa de alguém, se precisa liberar perdão para alguém, ou se precisa pedir perdão para alguém, coloque isso para o Senhor.
Fale isso para Deus. Diga: Deus, eu tenho sofrido com isso, eu não consigo entender, eu não consigo perdoar, eu não consigo liberar perdão para as pessoas, ou eu não consigo pedir perdão. Não faça nada sem primeiro colocar nas mãos do Senhor. Ore, peça sabedoria que Deus vai te mostrar como você tem que fazer. Mas peça, não demore em ficar sofrendo com isso. Isso traz doença para as nossas vidas. Uma pessoa que não consegue liberar perdão, que não deixa Deus curar o seu coração, que não tem fé que o Senhor é capaz de curar o coração, é uma pessoa triste, uma pessoa infeliz. Com certeza o Senhor vai curar corações nessa noite e durante essa semana em que estamos em oração, falando e orando por esse Deus que nos dá uma fé que cura as nossas emoções. Assim, hoje nós também temos pedidos de oração, né? Nós louvamos ao Senhor Jesus pela vida da Nair, irmã da Sueli, que está ainda internada na UTI em Itaiópolis, mas já está melhorando. Hoje ela deu uma melhora, né? Demonstrou uma melhora, e nós cremos no Deus que cura. Pela Vânia também, que ainda continua na UTI, mas nós cremos que Deus vai curar ela lá no Mato Grosso. Oramos pelo senhor Miguel, que é aqui de Monte Castelo, esposo da Cioni, que não está bem, que o Senhor possa estar cuidando e curando também. Oramos pela Marli, que colocou aí no grupo agora que ela tirou um nódulo da gengiva hoje, né? A Marli é uma paciente de CA, uma paciente de câncer que eu atendi durante muito tempo na videira, uma querida amiga, né? Que o Senhor possa ser com ela, cuidando dela. Eu quero pedir também pela mãe do Eliel de Canoinhas, que está com problema sério no fígado, né? Que o Senhor também esteja cuidando dela. E pedir para nós, que estaremos viajando na sexta-feira. No domingo, o Rosemar tem mais uma aplicação de injeção nos olhos, né? Que o Senhor esteja cuidando da nossa viagem e cuidando, e que essa medicação que ele está usando, né, possa estar fazendo efeito, que o Senhor use os médicos, use as medicações, para que a visão dele possa estar se restabelecendo, estar voltando ao normal novamente, né, ou pelo menos que possa retroceder, né. Então, que o Senhor cuide de todos nós. Vamos orar e que o Senhor cuide das nossas emoções, né. Querido Jesus, nós te louvamos, nós queremos engrandecer o teu nome, nós queremos dizer, Senhor, que nós somos fracos, mas que o nosso Deus é forte, e que o nosso Deus pode todas as coisas, pode curar essas pessoas fisicamente. Nós pedimos, Senhor, que tu as visites nos hospitais onde estão, Senhor Deus, que tu possa ser com cada uma dessas pessoas que precisam de cura física, Senhor Deus, que tu afofes, ó Pai, aquelas camas, Senhor amado, que elas possam se sentir abraçadas por Ti neste momento, Senhor querido. Mas também, Deus, nessa noite em especial, nós queremos pedir por cura emocional nas nossas vidas. Deus querido, que Tu sondes cada coração nessa noite, Deus. E se há algo que não vem de Ti, Deus, algo que está impedindo de nós podermos Te adorar, de pessoas poderem realmente entregar a sua vida para Ti, de pessoas com mágoas, pessoas que precisam perdoar e pedir perdão, Senhor. Que Tu possa visitar essas pessoas, Deus querido, que o Espírito Santo possa se mover no coração de pessoas com gemidos inexprimíveis, como fala Tua palavra, Senhor amado. Mas que possamos ser renovados pela fé no Deus que cura as nossas emoções, Senhor Deus. Que Tu possa, Senhor, ser com cada um nessa noite, cuidando, abençoando, Senhor Deus, e nos dando perdão e graça, Senhor Deus. Que as Tuas misericórdias sejam com cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe você e a tua casa. Lembrando, próximo domingo às 9h30 nós temos o nosso culto dominical. Que você possa estar participando juntamente com a gente. Deus abençoe. Amém. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada atrás.
ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado, um coração quebrantado e humilde. Não rejeita, Senhor.